Então, eu coloquei aí como título: Posso avaliar a obra do Espírito Santo? Jonathan Edwards e a teologia do avivamento. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João 4, e eu quero ler de versos 1 a 6. Primeira João 4, versos 1 a 6, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e precedentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu li esse texto e coloquei um pedacinho do verso 1 ali, porque esse é o texto de uma das obras de avivamento que eu vou falar agora nessa segunda parte. Edwards vai usar o texto de 1 João 4 para expor como é que a gente deveria ponderar sobre avivamento. Então, na hora própria, eu vou fazer referência a esse texto e como é que Edwards lida com ele, tá? Então, eu disse que eu ia fazer nessa segunda parte. Eu quero mostrar só o site para depois vocês darem uma olhada se vocês quiserem. É um site muito simples, não tem muito conteúdo, mas lá ligado ao Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde eu sou professor, tem então um site do Centro Jonathan Edwards Brasil, que é essa parceria com a universidade, com o Centro Jonathan Edwards da Universidade de Yale. Só para você saber um pouquinho da história. Yale é a escola onde ele estudou, como eu disse na primeira parte, e Yale acabou recebendo no passado, no começo do século XX, uma quantidade enorme de manuscritos de Edwards que tinham sido reunidos pela família. Então eles têm até hoje isso guardado, é uma parte importante da biblioteca que tem os manuscritos, são várias e várias e várias caixas de manuscritos originais do século XVIII. Além disso, eles receberam muito dinheiro para investir na ideia de disseminação do pensamento de Edwards. Então eles tomaram algumas medidas, e a mais interessante para nós é que desde 2007 eles começaram um projeto de digitalizar todas as obras de Edwards. Então hoje, para quem lê inglês, você consegue ter acesso a tudo que ele já escreveu gratuitamente na internet. Porque eles fizeram do site lá do Centro Jonathan Edwards em Yale, um lugar em que você tem todas as obras e você faz busca nelas se você quiser. Você pode ir lá, tem maneiras de você fazer busca de palavras, de textos bíblicos, você pode conhecer. Então depois, se você tiver interesse, me pergunte, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas está aqui o site, se você entrar no nosso site, cpaj.mackenzie.br/JEC, que é Jonathan Edwards Center, essa é a sigla ao redor do mundo, né? Aí você vai ter informações sobre isso, inclusive onde encontrar esses escritos que eu falei que tem disponíveis para todo mundo, tá? Bem, feita a propaganda, agora vamos ao nosso conteúdo. Nós vamos falar então sobre avivamento. E por que Edwards é tão importante para avivamento? Dois homens que dizem por que ele é importante para avivamento. Dois fãs de Edwards. O primeiro é o Dr. David Martyn Lloyd-Jones. E o Lloyd-Jones fala assim: a coisa mais extraordinária de todas acerca de Jonathan Edwards, ele foi preeminentemente o teólogo do avivamento. Quer dizer, se tem uma coisa que marca Edwards, ele foi o teólogo do avivamento. É isso que diz Martyn Lloyd-Jones. J.E. Packer, James Eno Packer, também fala
algo parecido. Ele fala que uma teologia do avivamento talvez seja essa a mais importante contribuição de Edwards para o pensamento evangélico de nossos dias, tá? Então, um pouquinho sobre avivamento antes da gente entrar na palestra propriamente dita. Avivamento tem algumas características que eu quis destacar aqui, para que a gente entenda, quando eu falo avivamento, do que a gente está tratando, tá? Avivamento não é uma coisa fácil de definir, não é um termo comum das escrituras. Tem sim, Abacuque 3:2 fala: Senhor, aviva a tua obra, mas o termo avivamento não é um termo bíblico, né? Tem textos que falam de coisas que dão a entender que está acontecendo o avivamento, mas é um termo que se tornou mais comum na história da teologia antes do que um termo extraído das escrituras. Então, por causa disso, tem muita gente que define avivamento das maneiras mais diferentes. Eu tenho tentado explicar de forma bem simples que avivamento é uma dose maior daquilo que o Espírito sempre faz na vida da sua igreja. Não é um dom diferente, do tipo assim, a gente estava sendo abençoado com isso aqui, de repente veio um negócio totalmente diferente. Não é assim. Avivamento é uma intensificação da obra redentora de Deus na vida daquela comunidade, tá? Mas é a mesma redenção e é a mesma operação do Espírito Santo de Deus. Então, algumas coisas que eu quero destacar sobre avivamento para você guardar à medida que a gente fala na palestra sobre isso. Primeiro é que é uma obra extraordinária do Espírito Santo. Por extraordinária é assim: avivamento não é uma coisa que a gente tem que esperar que aconteça sempre. Historicamente sempre foi visto como momentos diferenciados, momentos estanques. Por exemplo, alguns teólogos bíblicos vão chamar o que acontece nos dias do rei Josias como um avivamento. Mas você não encontra muitas histórias assim na monarquia, né? Você tem o rei Ezequias, você tem Asa, mas Asa já não é aquela, não é igual o que acontece com Josias, com Ezequias. Então assim, tiveram reis piedosos? Tiveram, mas eles experimentaram o mesmo nível de mudança e impacto no povo? Não. Então, uma das coisas que estudiosos têm trabalhado é com essa ideia de que avivamento é uma obra extraordinária do Espírito Santo. É uma reversão abrupta de uma situação estagnada da igreja. Por abrupta, o que eu quero dizer é que Edwards vai aprender isso. A primeira obra que ele escreve sobre avivamento, eu vou falar daqui a pouco, ele chama de uma narrativa da obra surpreendente do Espírito. Uma narrativa fiel da obra surpreendente do Espírito. Essa palavra surpreendente é interessante. Significa que avivamento não é uma coisa que você vê chegando. Tipo assim, tá chegando. Acho que semana que vem vai avivar, o negócio está chegando, semana que vem. Não é assim. Quando vem se diz, meu Deus, o que está acontecendo? É o Espírito de Deus trabalhando na igreja. Puxa, nós orávamos por isso e não imaginávamos que isso ia acontecer. Quer ver? Vamos falar de coisas um pouco menores para você entender. Recentemente eu estava conversando com um colega, um pastor querido, que disse assim: Deus tem feito uma coisa extraordinária na nossa igreja. Estou lá pregando o mesmo evangelho já faz alguns anos, mas esse ano cresceu mais do que todos os anos juntos. Vai entender. Não é assim que ele conheceu a fé evangélica que antes ele não conhecia e a pregação mudou radicalmente. Não tem nada disso. Ele continuava o mesmo pregador da palavra e coisas vieram de forma surpreendente, uma mudança abrupta. Segunda coisa, opera revigoramento da piedade cristã. Avivamento tem tudo a ver com piedade, teologia experimental, os puritanos falavam. Experimental significa que você não é experiência no sentido de emocionalismo, é experiência no sentido de ter redundância em vida prática. Isso eles chamavam de teologia experimental. Vários teólogos puritanos famosos, como William Ames, definia teologia como a arte de viver para Deus. Essa é a definição de teologia. Tinha a ver com vida cristã, tá? Tinha a ver com piedade. Por que é importante destacar isso? Porque para muitas pessoas no meio evangélico, avivamento tem muito a ver com efusividade de experiências. E a gente vai falar um pouco disso. Um pouco hoje, mas hoje bem menos. Amanhã eu vou focar bastante nisso. Enquanto que as pessoas não destacam vida piedosa como sendo necessariamente avivamento.
Reverendo Augusto, certa vez Augusto Nicodemos contou uma história curiosa. Ele disse assim que um grupo específico ligou para ele e disse: Pastor Augusto, precisamos que o senhor venha falar aqui à nossa comunidade. Queríamos que o senhor falasse sobre santidade, porque nós estamos experimentando um avivamento aqui, tem sido uma bênção, mas as pessoas não têm andado nos caminhos de Deus do jeito que a gente esperava. Aí o reverendo Augusto respondeu o telefonema dizendo assim: então, meu irmão, eu vou falar sobre santidade, mas a primeira coisa que eu quero que você saiba é que não está acontecendo avivamento coisa nenhuma. Porque avivamento sem vida limpa não combina, tá? Avivamento sem uma expressão marcante de piedade não combina. Então, essa maneira de entender avivamento em alguns meios evangélicos é equivocada, que é dissociada de piedade cristã. Terceiro, tal operação do Espírito tem alcance comunitário. Uma das coisas interessantes de avivamento é que avivamento não tem a ver com o que acontece no indivíduo separado da igreja, mas na igreja impactada por intermédio de indivíduos. Então, não é o crente, mas é a igreja que é alvo dessa obra. O que eu quero dizer com isso é assim: anos atrás, conversando com alguém sobre esse assunto, a pessoa disse assim: então, Weber, eu não acho que a nossa igreja experimentou avivamento, mas eu conheço pessoas avivadas. Ele queria separar vida individual de vida comunitária, para dizer, tem pessoas que são assim, cheias do Espírito, ele chamou de avivadas, mas ele não estava vendo avivamento na igreja. Então, avivamento sempre é uma coisa comunitária, que alcança e atinge não só a igreja, mas respinga na sociedade em geral. Ela tem impactos sociais e até políticos, resultantes de uma mudança significativa na vida da igreja. Então, esse é um aspecto que faz a gente entender avivamento de maneira mais restrita, tá? E expressa a glória dos propósitos redentores de Deus. Essa é uma coisa impressionante do avivamento. Tem a ver com o Deus redentor ficar mais belo aos olhos do povo de Deus, antes do que gente se exaltar porque tem mais experiência com Deus, tá? Bem, agora vamos então explicar o que a gente vai fazer aqui no restante do nosso tempo. Tenho 3 partes e eu vou tentar ser sucinto, porque eu não quero cansar você. A gente vai fazer primeiro um panorama dos avivamentos experimentados. Depois eu vou entrar na parte que eu acho uma contribuição importante do Edwards. Hoje vai ser só o começo, amanhã eu vou trazer o resto, que é como é que ele investiga e ele pensa sobre avivamentos. E aí a gente vai fazer algumas aplicações finais, tá? Vamos lá. Então, essa primeira parte eu quero falar do panorama dos avivamentos experimentados por Edwards. Contexto de avivamento. Vamos lá, algumas coisas interessantes para você saber. Lembra que eu disse na primeira parte que ele foi pastor da igreja que era do avô? O avô tinha sido pastor daquela igreja durante 60 anos. No final do seu ministério, ele chama o neto para vir pastorear com ele. Ele é um pastor jovem, tinha tido pouca experiência pastoral em outro local. E aí ele é chamado pelo avô para pastorear junto. 3 anos depois da chegada do Jonathan, o avô vem a falecer, o Solomon Stoddard, e aí ele assume o pastorado da igreja do avô. O que vai acontecer? Ele vai ter o desafio de substituir alguém que está na igreja há muito tempo. E longos pastorados sempre são desafiadores de substituir, tá? Então Edwards vai ter essa barreira. Mas uma coisa que aconteceu na época do avô ensina para a gente um pouquinho do contexto de Edwards em termos de avivamento. Ele narra, num determinado livro, que o seu avô experimentou no seu ministério 5 colheitas, é a palavra que ele usa para dizer momentos marcantes na vida da igreja, avivamentos. Por colheita, o que ele quer dizer é, um número grande de pessoas veio à fé naquele período. Deus trouxe um crescimento diferenciado naquela época. Durante os 60 anos de ministério do vô, tiveram 5 colheitas, 5 momentos mais de preocupação mais maciça com respeito à salvação. Mais pessoas preocupadas com a sua vida espiritual, mais gente professando uma fé genuína, mais gente confessando os seus pecados e se achegando a Cristo. Além disso, Edwards ouvia muito de avivamentos que aconteciam ao redor do mundo. Por exemplo, ele ouvia falar do que acontecia na Inglaterra
em contextos diferentes. Na Alemanha, por exemplo, um movimento que antecedeu um pouquinho a Edwards, e ele ouve falar, é o chamado movimento pietista. Edwards ouve falar disso, do impacto do movimento pietista, e ele entende na sua teologia que essas demonstrações da bênção de Deus em lugares diferentes do mundo são sinal de que Deus está fazendo o evangelho crescer e a sua igreja expandir. Para os seminaristas vai uma curiosidade aqui interessante. Edwards era um pós-milenista. Como pós-milenista, e não era incomum esse pensamento na época, ele entendia que os avivamentos funcionavam como se fossem gatilhos que avançavam o espalhar do evangelho pelo mundo, para que chegasse o período do chamado milênio, tá? Então, Edwards tinha essa visão de que avivamento era Deus dizendo, está chegando o período glorioso, o período dourado. Então, você entende por que ele, na sua teologia, é levado a orar por essas coisas? Ele até escreve um tratado de oração para que as pessoas sejam convocadas a orar por avivamento, tá? A gente já falou na primeira parte das suas experiências pessoais, né? De doçura da gloriosa majestade e graça de Deus. Essa é uma frase tirada da sua narrativa pessoal. Lembra que eu falei que quando ele conta um pouco do seu progresso espiritual, ele usa palavras do tipo doçura, luz, esplendor, tal. E ele fala assim que ele experimentou na sua juventude momentos em que a graça de Deus, a majestade de Deus lhe eram doce, né? Então, significa que Edwards está num contexto em que avivamento vai ter conexões com a sua vida. O avô tinha experimentado momentos de colheita, haviam movimentos de crescimento da igreja, ou movimentos de renovação de piedade ao redor do mundo, e ele mesmo tinha experimentado isso na sua vida. Então esses 3 pontos nos dão um pouco do seu contexto, além do que a igreja que ele assume do vô estava num mau período, um contexto de marasmo espiritual. Então, antes da morte do vô, começa esse período de excessivo marasmo, e isso vai proporcionar um ambiente para mudanças. Curiosamente, ao longo da história, avivamentos sempre são precedidos por períodos de estagnação, de impiedade. Deus faz uma mudança brusca, tá? E isso é interessante, isso dá para entender porque que o povo de Deus fica fascinado com alguma coisa. Vou dar um exemplo bíblico para você entender. Quando Abacuque está orando ao Senhor, pedindo que Deus lide com o pecado da nação de Judá, Abacuque provavelmente tem em mente, ele não fala isso explicitamente, isso é entendido pelos estudiosos, ele tem em mente que Deus faça de novo o que fez nos dias de Josias, porque ele era jovem quando Josias foi rei. Então ele vivenciou um período de renovação espiritual nos dias do rei Josias. Então o que ele espera? Que Deus faça aquilo de novo. Afinal de contas, as pessoas deviam olhar para trás e falar assim: poxa, tempo bom era aquele, né? Olha só, pessoal, né? Fervoroso, vida cristã desenvolvida, tal. Então Edwards é alguém que vai experimentar, vai ter essa expectativa, tá? É importante a gente saber disso. Bem, continuando aqui, um pouquinho da cronologia dos avivamentos e escritos, e eu não vou conseguir falar de tudo isso hoje, mas é só para você saber. Edwards experimenta um avivamento na região onde ele mora, chamado Vale de Connecticut, em 1734-35, e ele escreve um livro chamado A Surpreendente Obra de Deus. Esse é só o começo do título, é um título longo. E esse livro tem em português. O que eu estou citando em português aí já tem traduzido. Logo mais eu vou mostrar as imagens dos livros. A gente pode ler sobre isso se a gente quiser, tá? Aí ele experimenta o grande avivamento em 1740-42, o chamado Grande Despertamento, que foi um evento de alcance nacional. Até aquela época, os Estados Unidos, que ainda não eram Estados Unidos, né? Era na verdade uma junção de colônias bem independente umas das outras. Naquela época ela vai começar a experimentar integração entre as colônias. Além disso, o avivamento acontece não só na América, acontece do outro lado do Atlântico, na Inglaterra. É por isso que você tem nomes como John Wesley, George Whitefield, experimentando o mesmo avivamento que
o Jonathan Edwards vai experimentar do lado de cá do Atlântico. Tá? Então é um grande evento, e esse é que vai gerar muito falatório e em alguma medida até controvérsia, coisas positivas e outras negativas. A gente vai trabalhar com isso. E ele escreve alguns escritos. Então vamos para os escritos aqui, um a um, só para a gente entender. A verdadeira obra do Espírito, sinais de autenticidade, temos publicado isso também. Vou falar dessa obra hoje. Depois, uma obra que não tem em português, chamada Alguns Pensamentos com Respeito ao Avivamento Presente. Eu vou falar dela um pouquinho amanhã. E a principal obra dele, eu vou falar dela amanhã, Afeições Religiosas, que acabou de sair em português. É a magnum opus, por assim dizer, a obra principal de Jonathan Edwards sobre avivamento. Tá? E a última obra que ele escreve sobre isso, na verdade, é uma convocação do povo de Deus para que ore por avivamento. Chama A Busca do Avivamento. É um livrinho pequeno publicado pela Cultura Cristã. Não vai dar tempo de entrar, que é muita coisa para a gente sintetizar em pouco tempo, tá? Então eu vou só trabalhar alguns pontos aqui. Então, eu quero dar para vocês um pouco do contexto e vou trabalhar com as duas primeiras obras que ele escreveu aqui, e a gente deixa o resto para amanhã. Então vamos lá. Vamos falar do avivamento de 1734 e 1735. Porque a gente tem algumas coisas interessantes aqui. Edwards fala, esse avivamento que foi mais local, menor, Edwards diz que foi assim, foi algo impressionante pelas características que apareceram. Por exemplo, jovens mais interessados em vida espiritual. Ele diz que isso foi marcante porque jovens muito acostumados às diversões e ao aproveitar a vida, começaram a ficar mais atentos a conselhos espirituais. Ele diz assim, antes do avivamento chegar de maneira marcante, ele falou, impressionante o impacto que isso estava causando em certos jovens. Algumas mortes na comunidade haviam despertado o interesse religioso de jovens. Imagina, seria a mesma coisa que alguém ser ceifado antes do esperado, e isso levar a pessoa a refletir sobre a transitoriedade da sua vida. Jovens passaram a pensar no seu relacionamento com Deus. Além do interesse de jovens, a gente vê uma igreja mais alegre no culto e mais amorosa no tratamento com as pessoas. Então, os cultos públicos, Edwards diz, se tornaram mais cheios de vida. E a igreja era mais amorosa no trato uns com os outros. Então, ele começou a perceber assim que algo marcante estava acontecendo, não era comum. Curiosamente, Edwards não estava pregando sobre Pentecostes ou alguma coisa do tipo. Ele estava pregando sobre a chamada doutrina da justificação pela fé. Ele estava fazendo uma série sobre justificação pela fé. E foi nesse contexto que Deus traz esse primeiro avivamento. Tá? Uma das coisas que ele narra é que nesse período de 6 meses, aconteceram 300 conversões. 300 conversões é um número impressionante para qualquer contexto nosso, né? Mas é mais impressionante se eu te disser que a cidade toda tinha 2.000 habitantes. Quando você mora numa cidade de 2.000 habitantes, e você tem 300 pessoas desses 2.000 professando a sua fé e sendo batizadas, alguma coisa radical aconteceu na cidade. Tá? Alguma coisa astronômica aconteceu na cidade, porque nós estamos falando de uma parcela significativa da cidade. Então, isso foi impressionante em termos de números, mas ele narra também alguns efeitos sobre os convertidos. Por efeitos, eu quero dizer assim, o que foi esse avivamento? O que eles experimentaram? Então, algumas das coisas que Edwards narra, ele fala de que cresceu a consciência da miséria deles por causa dos pecados. Também gerou paz em relacionamentos. As tavernas, os bares da cidade começaram a se esvaziar. Maior dedicação às vidas espirituais. Então assim, havia algumas coisas marcantes. Depois desses 6 meses, o avivamento termina por conta de alguns eventos assim um pouco chocantes. Um deles é que um tio de Edwards se suicida, e isso gera uma comoção na igreja, e parece que há um esfriamento disso que eles haviam experimentado durante um tempo. Bem, quando Edwards passa por isso lhe chama tanta atenção. Ele é um pastor jovem, que ele escreve esse livro aqui, ó,
Nós temos em português publicado pela Shed Publicações, tá? E lá ele faz então uma narrativa fiel. Em inglês chama-se uma narrativa fiel da obra surpreendente de Deus na conversão das pessoas lá na sua cidade. Então, algumas coisas sobre essa obra para você saber. Primeiro, foi escrito como carta em 1735, logo depois do avivamento. E aí um amigo disse: você tem que narrar isso. A gente tem que saber, mais pessoas têm que saber da obra de Deus aí na sua região. Então ele resolve escrever, impulsionado pelo amigo que recebe a carta. O que ele faz nesse livro? Ele faz uma espécie de análise psicológica da experiência religiosa. Ele pega alguns casos assim bem diferentes, de uma senhora mais velha e prestes a falecer, e de uma menina que é impactada pelo avivamento. E nos dois casos, além de outros que ele conta, mas nesses dois mais específicos, ele narra como é que essas pessoas tão diferentes foram impactadas naquele momento. Então é como se ele estivesse dizendo assim, a conversão tem acontecido desse jeito. As pessoas têm crescido no seu senso de pecado, tem havido uma contrição mais dolorida, e elas têm buscado a graça assim. Então ele tem narrado uma espécie de, os historiadores falam que ele fez aquilo que é chamado de morfologia da conversão, ensinando como é que isso acontecia, quase como se fosse assim, não uma fórmula, mas uma maneira comum das pessoas virem a Cristo. Deixa eu fazer uma pausa e te explicar por quê. Na teologia puritana, havia uma preocupação muito grande de que as pessoas não abraçassem a graça sem antes terem uma convicção profunda da sua pecaminosidade. Então eles falavam disso como sendo quase que passos para que você realmente experimentasse o evangelho de conversão, né? O evangelho da graça. Ninguém falava de Salvador sem antes saber que você é um transgressor da lei. Entende? Isso pesava muito antes para que a conversão acontecesse. Então Edwards narra isso como sendo um padrão. As conversões que aconteciam, elas mostravam um reconhecimento da sua pecaminosidade profundo, da grandeza de Deus, do direito dele de castigar você, ao mesmo tempo que de prazer e deleite na sua glória. Então ele narra um pouco disso. E o livro acabou virando uma espécie de modelo, manual para futuros avivamentos. Ironicamente, Edwards fica frustrado posteriormente. Por quê? Porque ele narra muita coisa que mais tarde ele vai ver que não frutifica tanto. Algumas pessoas que pareciam, né, que tinham sido mudadas assim, e depois não se mostram tão duradouras na vida cristã. Então Edwards vai aprender algumas lições com isso. Mas depois disso ele experimenta o chamado primeiro grande despertamento, que aconteceu nesse período de 1740 a 42. Então eu coloquei uma fotinha aí com os 3 personagens principais, né? O John Wesley à esquerda, no centro está o George Whitefield e à direita o Jonathan Edwards. Esse evento em si já é tão grande que dava para falar só dele, mas eu vou tentar sintetizar o que eu acho mais significativo aqui. Primeiro, abrangência nacional, como eu falei, atingiu a Inglaterra. Então, você tem viagem de gente da Inglaterra para a América e para experimentar e para compartilhar aqui. É o caso de George Whitefield, que vem pregar na América, mas acontece nos dois lados do Atlântico. Edwards escreve para o George Whitefield dizendo: eu sei que Deus tem te usado aí na Inglaterra, e eu rogo que quando você vier visitar aqui a colônia, que você me dê o privilégio de pregar em nossa igreja. Ele faz um convite para o Whitefield. É curioso porque Edwards na época tinha cerca de 37, 38 anos quando ele escreve essa carta. Você diria, é jovem. Sim, mas já tinha alguma experiência pastoral. E ele está escrevendo para um moço de 25 anos. Whitefield era um moleque. Não estou desprezando ele, estou dizendo assim, ele era novinho. No entanto, ele já era visto como um grande orador. Ele já era visto como um grande pregador. Então, Edwards pede para um menino, vamos dizer assim, vir pregar na igreja dele. Porque ele sabia que Deus estava fazendo maravilhas através desse jovem pregador chamado George Whitefield.
A preocupação maciça com a condição de suas almas, aquilo que eu já falei antes, que é uma característica dos avivamentos que Edwards experimenta, as pessoas preocupadas com a sua condição espiritual. O que é mais típico de um crente nominal? Ele não faz análise da sua caminhada de fé. Pelo contrário, ele se engana porque ele não faz investigação devida, vamos dizer assim, porque ele não conhece o seu coração. Então, a nossa teologia diz que os documentos de fé de Westminster, por exemplo, os nossos símbolos de fé, eles falam sobre o engano de pessoas que acham que estão na fé, mas não estão. Por isso que os puritanos tinham essa preocupação de ver como é que você está com Deus. Aumento da membresia das igrejas, mas uma coisa curiosa aconteceu. Não existe registro numérico de conversões. Existe registro de quantas pessoas ouviam mensagens, mas não de conversões, tá? Talvez um aprendizado que o Edwards tenha tido em relação ao primeiro avivamento. Já que ele viu muita gente retroceder na sua caminhada espiritual, antes do que dizer 50 almas para Jesus hoje à noite. Ele passou, isso não virou mais um hábito, não se tem registro oficial de quantas pessoas se converteram, o que é uma boa coisa, um bom sinal da teologia dessa época, tá? Que é não se preocupar em quantificar conversões. Isso aí fascina a gente, é o mesmo fascínio que Davi teve quando ele levantou o censo. Ele queria saber quantos. A gente fica fascinado, quantos membros? E no ano passado deu quanto? 29%? A maior do presbitério, não foi? Sabia. Tipo assim, isso fascina a gente. Fascina, e fascinou o jovem Edwards. E a gente percebe que a segunda experiência que ele teve, não é só ele, mas não existe essa preocupação de contabilizar, o que é muito interessante. Algo que eu vou falar um pouquinho mais amanhã, mas eu vou mencionar hoje. Houve uma disputa entre dois extremos, aqueles que abraçavam o avivamento quase que acriticamente, os entusiastas, e os racionalistas, que eram opositores do avivamento. Amanhã eu falo disso, tá? Deixa eu falar um pouquinho desse personagem aqui, George Whitefield. Whitefield era um homem que tinha dons diferenciados. Assim como Edwards era um intelectual, Whitefield era um orador. A gente sabe algumas coisas dele. Primeiro, Edwards convida Whitefield a vir a Northampton, e ele usa uma expressão, ele fala assim: eu sei que Deus tem usado você, e eu espero que a sua vinda aqui possa reacender a chama. O que ele está querendo dizer é, alguns anos atrás, a gente viu isso acontecer aqui, mas passou. Quem sabe Deus vai fazer isso com a sua passagem pela nossa igreja. Então, ele escreve uma carta, Edwards escreve uma carta para Whitefield. O pessoal que conhecia Whitefield e que promove a vinda dele para a América, faz uma coisa que é meio inovadora. Eu vou usar um termo que você não vai gostar, mas eu vou explicar depois. Eles fizeram marketing. Aí você pensa, pastor, marketing? Mas assim, algo curioso aconteceu. Como Whitefield estava sendo usado por Deus nos Estados Unidos, alguns sermões dele foram transcritos e foram enviados antes como uma espécie de apresentação desse jovem pregador. Só que pela primeira vez na história da América colonial, as pessoas de diferentes colônias ouviram falar de uma visita que ele faria a diferentes lugares. Então, os historiadores dos Estados Unidos dizem que é a primeira vez na história americana que tem um evento nacional, um evento que vai atingir as colônias como um todo. Era a série de pregações de George Whitefield. Whitefield era um homem que tinha sido treinado em artes cênicas. Então, enquanto Edwards, e muita gente me pergunta isso, enquanto Edwards tinha o costume de ler os seus sermões, não significa que eram entediantes necessariamente, mas que era mais preso ao manuscrito. Whitefield era alguém que pregava como um ator. Com isso eu não estou querendo falar negativamente, como alguém que finge as coisas, não é isso, mas ele dramatizava aquilo que ele estava pregando. Então isso mexeu com muita gente, impactou muita gente. Uma coisa que impressiona na época
é ele ter multidões, assim, os números variam, mas os acadêmicos tendem a ir para um número mais seguro, dizer que às vezes até 8.000 pessoas. Só que 8.000 pessoas na época que as cidadezinhas eram pequenininhas. Então, tem registro de gente dizendo assim: fiquei sabendo que o Whitefield vai pregar em tal lugar. E as pessoas vinham do campo. Os fazendeiros viam gente andando em caravana para ouvir a pregação da palavra desse jovem chamado George Whitefield lá em Boston ou em outra cidade e tal. Assim. Então, algo que eles não tinham visto antes aconteceu. Algo extraordinário estava acontecendo. Tanto é que isso passa a ser evidente para todo mundo. Alguns não gostam disso, mas outros não negam que Deus está fazendo alguma coisa extraordinária. Não é sempre comum que pessoas antes não tão empolgadas a ir para a igreja agora viajem quilômetros e quilômetros para poder ouvir um pregador, tá? Não dá para acessar ele no YouTube. Você tinha que fazer esforços para você poder ouvi-lo. E isso começa a acontecer com regularidade. Mas houve mútuo benefício, né? Eu digo isso porque quando Whitefield prega na igreja de Edwards, ele diz que ele viu Edwards se emocionar durante a pregação da palavra. Então Edwards foi impactado pela pregação desse jovem. E por outro lado, Whitefield ficou encantado com a vida familiar de Edwards e com a piedade deles em casa. Bem, na época do grande despertamento, muitos eventos aconteceram que foram marcantes de promover fortes emoções, conversões e tal. Mas todo mundo que ouviu falar de Edwards, ouviu falar de um sermão. Esse é uma coisa meio sui generis na história da igreja. Alguém ser conhecido por um sermão. Não é muito comum isso, tá? Os mais novos vão dizer: mas o senhor já ouviu a pregação chocante do Paul Washer? Eu sei. Mas eu estou falando de história da igreja, mais antiga. Você não ouve falar de gente que é conhecida por um sermão. Se eu te perguntasse qual sermão de Agostinho você conhece? Não estou falando de um personagem desconhecido, estou falando de Agostinho. E Crisóstomo, chamado Boca de Ouro, qual que você conhece? Né? Calvino, você não ia falar um sermão. Mas é curioso que Jonathan Edwards é conhecido principalmente por causa de um sermão. Existem várias razões para isso. Uma delas é que esse sermão passou a ser incluído em antologias, em livros que coletavam escritos de história. Muitas pessoas passaram a ler esse sermão como texto de história, para dizer como é que era a vida religiosa na época da América colonial. E isso criou uma imagem muito negativa. Por quê? Esse sermão, chamado Pecadores às mãos de um Deus irado, é um sermão de juízo, dando a impressão de que os puritanos cuspiam fogo. Tudo que eles pregavam era inferno, né? Era fogo e enxofre, era assim, que Deus é bravo e tal. E essa é uma visão equivocada. Edwards fala muito mais de beleza, excelência, doçura e luz do que ele fala de inferno nos seus escritos em geral. Mas muito mais. Mas pensa em muito mais. Mas muito de lavada. E no entanto, se alguém perguntar para você, ou se você perguntar para alguém: já ouviu falar de Jonathan Edwards? Você fala: não é o cara do Pecadores nas mãos de... É isso que todo mundo conhece. Então olha que curioso, quando a gente tem uma visão muito segmentada, muito específica. Por que esse sermão se tornou famoso? Eu falei que tem razões literárias para isso, mas em termos de impacto, ele foi uma demonstração do que acontecia, não vou dizer regularmente, mas que aconteceu outras vezes no grande despertamento. Ele foi pregado numa cidadezinha chamada Enfield pela segunda vez. Olha que interessante essa história. Edwards prega pela segunda vez em Enfield. Ele já tinha pregado esse sermão na sua igreja. E ele prega em Enfield, Connecticut, em 1741, dia 8 de julho. Essa foto que tem aí do lado é que eu tive o privilégio de ir para essa região, e aí me levaram lá. Não existe a igreja mais onde esse sermão foi pregado. Então o que eles fizeram? Tem uma avenida e tem um canteiro de obras no meio. Botaram uma pedra, uma lápide assim com escrito: aqui foi pregado o famoso sermão de Jonathan Edwards. Aí tem lá: Pecadores às mãos de Deus irado, dia 8 de julho de 1741. E esse sermão
ele causou um impacto extraordinário. Ele prega em Deuteronômio 32, 35, ele fala sobre um Deus que está a julgar pessoas que vivem uma vida falsa, hipócrita, religiosamente falando, e uma obra soberana de Deus acontece. Por que eu digo obra soberana de Deus? Primeiro, Edwards experimenta o que muito pregador, que agora vai entender, porque isso acontece com a gente, experimenta. Às vezes a gente acha que a gente abafou e foi uma porcaria. E tem hora que é o contrário, que a gente diz assim, nossa, muito simples. Mas aí alguém fala assim, pastor, não esqueça aquele sermão do Senhor. Que bênção na minha vida. A obra soberana de Deus faz com que as coisas que nos parecem às vezes ruins, frágeis, fracas, se tornem grandiosas, não é? E vice-versa, aquelas que a gente parece que colocou, dedicou mais tempo e são muito boas, não serem tão impactantes. Então, Edwards prega pela segunda vez e faz isso, mas a primeira não faz isso. E talvez ele tenha pregado o sermão de novo e não tenha acontecido, né? O que a gente sabe é que as reações foram muito marcantes, tão emotivas, gemidos, clamores, que impediram uma das principais testemunhas oculares dizem que os gemidos, a impressão de que o juízo de Deus estava sobre eles era tão forte que Edwards não conseguiu terminar o sermão. Ele foi depois conversar com algumas pessoas, mas ele desceu para aconselhar, tamanho era a compulsão e o senso de pecado e de estarem sujeitos ao juízo de Deus. Então ele teve que ir lá tratar com eles, aconselhá-los e conduzi-los ao conhecimento salvador de Cristo. Mas isso é para ilustrar que Deus fez isso de forma extraordinária. Não era comum, Edwards não experimentava isso sempre. E não experimentou isso em outras ocasiões, regularmente. Mas naquele período Deus fez coisas assim que foram impressionantes. Ok, agora eu quero ir para a segunda e última parte, e eu vou só começá-la por causa do nosso tempo. Edwards resolve ser um investigador de avivamento. Por quê? Exatamente porque esse avivamento está despertando polêmica. As pessoas não sabem se isso é bom ou ruim. Algumas das experiências que acontecem chocariam, acho que se não todos, a grande maioria de nós, mas talvez todos nós, porque elas não são coisas comuns. Não é que Edwards era um pentecostal do jeito contemporâneo de... Inclusive, muito pentecostal ama Edwards exatamente por causa dessas experiências. Mas Edwards vai ser violentamente contra, por exemplo, dons extraordinários. Ele era contra visões, revelações, coisas desse tipo. Então o avivamento não tem nada a ver com coisas desse tipo. Não tem línguas, não tem essas coisas que o pentecostalismo clássico prezava tanto. Mas tem vida com Deus de forma cheia de emoções. E por conta disso, Edwards é bem quisto entre presbiterianos e pentecostais. Curioso, né? Não é muito comum isso. Mas ele é alguém que tem entrada em meios pentecostais. Eu conseguiria fazer essa palestra em meio pentecostal, tá certo que teria bastante aleluia, glória a Deus em cada momento que eu falasse de avivamento, mas seria apreciado, entende? Porque Edwards não oferece barreira. Ele não oferece barreira. Ele é alguém que é visto como, esse sim é um homem de Deus. Esse Deus usou poderosamente. Então, eu estou dizendo isso porque se alguém é apreciado em contextos evangélicos tão diversos, então dá para a gente entender por que na época esse grande despertamento gerou polêmica. Então Edwards resolve investigar isso. E é disso que eu vou falar brevemente aqui, dessa polêmica das emoções e falar de uma obra. Então vamos rapidamente sobre isso. Olha só, Gilbert Tennant era um pregador presbiteriano que começa nessa época a falar do nominalismo de alguns pregadores. Ele tem um sermão famoso em que ele fala sobre os pregadores não convertidos, o ministério não convertido. Por quê? Porque ele achava que religiosidade tinha que afetar a vontade, as afeições, e se não fizesse isso não era genuína.
Como eu falei, tinham os entusiastas. Quem eram os entusiastas? Eram os carismáticos da época. Eram aqueles que gostavam de estratégias emocionalistas. Tinha um personagem especial chamado James Davenport, que ficou famoso por promover eventos de avivamento, e isso gerou uma fama negativa. Inclusive, a teologia acabou se dividindo em 3 áreas. Como é que a conversão tem que acontecer? Alguns diziam, não, tem que passar por esses passos assim, ó. Outros diziam, não, necessariamente, o Espírito opera como Ele quer, do jeito que Ele quer, onde quer, e aí alguns achavam que tinha que ter um certo jeito de vir a Cristo, outros achavam que podia vir de qualquer jeito. O estilo de pregação eram diferentes, alguns repletos de mecanismos de retórica e emocionalismo, outros mais contidos. E o próprio comportamento dos convertidos, né? Muitos leigos passaram a falar de forma insubordinada contra os seus ministros. Isso é uma coisa que aconteceu na época, que gerou muita polêmica, né? Gente que começou a contestar a autoridade dos seus ministros, porque agora eles eram cheios do avivamento, tá? Então, Edwards resolve escrever algumas obras, 3 obras, analisando avivamento e as emoções. E a gente não vai ter chance de entrar em 2 delas, então eu vou falar só sobre uma delas e a gente vai caminhar para o fim, tá? Então eu quero falar dessa obra aqui. Ela é pequenininha, publicada pela Vida Nova. Se você quiser ler, essa é a primeira obra significativa que Edwards escreve, analisando avivamentos, tá? A primeira obra. Então, é uma obra que sintetiza bem algumas das coisas que estavam acontecendo. Bem, o que é essa obra? Como é que ela nasce? Ela nasce com a seguinte situação. Edwards tinha estudado em Yale, ele é convidado pelo presidente lá de Yale para vir falar para os alunos e professores sobre o que estava acontecendo, para colocar um pouco de juízo na cabeça desses moleques, desses alunos, que estavam se tornando exagerados nas suas alegações. Por quê? Porque os alunos mais jovens eram desses que estavam abraçando o avivamento e se tornando críticos dos seus professores. Os seus professores mais experientes achando que estava havendo exagero por parte dos alunos. Então vamos chamar um ex-aluno para ele botar ordem na casa aqui. Então Edwards vai ser levado para uma situação bastante desconfortável, lembra? Professores de um lado, alunos de outro, com posições diferentes em relação ao avivamento. E Edwards não se coloca nem a favor de um, nem a favor de outro. Ele confronta ambos, mostrando os perigos, mas ainda assim, Edwards endossa o avivamento. Ele faz parte de um grupo que cria que Deus estava fazendo uma obra genuína ali. Então, o que ele faz nessa obra? 3 capítulos. O primeiro capítulo, ele fala de sinais que supostamente negam uma obra espiritual. O que ele está fazendo aqui? Ele está expondo 1 João 4. Essa é a obra em que ele começa: provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E aí ele diz assim: quando pessoas têm experiências marcantes, espiritualmente falando, significa que não é de Deus? Experiências corporais até um pouco chocantes, significa que não é de Deus? Choro compulsivo, às vezes até certos gritos, não é de Deus? Aí ele cita exemplos bíblicos para dizer que Deus pode fazer isso e ser genuíno. Então, ele não está defendendo essas práticas, ele está dizendo, o fato delas acontecerem não prova que é de Satanás, como os críticos estavam tentando fazer. Então essa é a primeira parte da obra dele. Ele diz, esses não são sinais que negam uma obra espiritual. Então, ele mexe com diferentes passagens bíblicas, dentre elas ele pega o Salmo 32, lembra? Enquanto calei, meu pecado, envelheceram os meus ossos. Então, a descrição de Davi é de ter efeitos físicos, é como se o corpo dele sentisse o impacto de não ter pecado confessado. Isso mexeu com ele, até com o vigor físico dele. Então ele diz, olha, Deus fez e foi genuíno. Então ele conta exemplos do que poderia acontecer. No segundo capítulo, ele trabalha sinais bíblicos de uma obra do Espírito. Aqui ele vai pegar a boa parte do texto que a gente leu e ele vai citar coisas do tipo assim, as pessoas engrandecem a Jesus Cristo. Se elas engrandecem a Jesus Cristo, é sinal de que é de Deus, porque Satanás não está aqui para engrandecer Jesus. Então o texto de 1 João fala assim,
Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne de Deus. E todo que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, Edwards está dizendo, existe um engrandecimento de Jesus. Isso é bom sinal. Isso não é do inimigo. Isso é genuíno. Ele fala sobre combater as concupiscências mundanas, de ser contra o mundo. No versículo 4 e 5 do texto fala do mundo, e ele diz: quem combate o mundo está agindo conforme o Espírito. Apreço pelas Escrituras, versículo 6, olha só: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Então a ideia de que ouvir a palavra apostólica era sinônimo de ser de Deus. Então dar ouvidos às Escrituras, isso é um bom sinal. Apreço pelas Escrituras é um bom sinal. O texto continua, a gente não leu, mas continua falando de amor. Ele vai dizer, pronto, se tem gerado mais amor entre as pessoas, um amor cristão, isso é bom sinal. Então, Edwards está nesse segundo capítulo colocando sinais que ele julga serem bíblicos de uma obra do Espírito. E na sua terceira e última parte, ele tira algumas inferências práticas, tentando adverter aqueles que estavam negando a obra de Deus contra o pecado da blasfêmia do Espírito. Lembra? Blasfêmia contra o Espírito é ter uma obra que reconhecidamente é do Espírito e você dizer que não é. Ele diz, cuidado, não neguem alguma coisa se existem evidências que apontam para ser de Deus. E também alerta aos meninos, aos mais empolgados com tudo, que não fossem crédulos, engolindo tudo. Pelo contrário, ele os estimula a serem investigadores, a estudarem, a serem prudentes naquilo que está acontecendo, tá? Nosso tempo já se esgotou, então eu vou terminar. Isso aqui eu vou falar amanhã, então eu vou pular essa parte. Afeições religiosas também eu falo amanhã. Eu quero terminar com as aplicações. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um livro publicado pela nossa editora, Casa Editora Presbiteriana, né, a Cultura Cristã, e é um exemplo de um pastor. O autor desse livro, ele é falecido, reverendo Luiz França de Matos. Ele escreveu um trabalho dele de mestrado lá no Andrew Jumper, onde hoje eu sou professor, mas isso já faz vários anos. Ele escreveu um trabalho sobre Edwards e o avivamento brasileiro. E ele faz um estudo assim muito interessante das obras de Edwards e faz aplicações para o cenário brasileiro. Então ele é um exemplo de livro do que a gente pode aprender. E eu quero terminar com algumas coisas interessantes. Primeiro, investigar a obra do Espírito não é anti-espiritual. É interessante isso, porque em alguns contextos as pessoas têm tanto medo que elas dizem, não vamos, isso aqui é de Deus, não vamos adentrar, né? Não mexa com coisa do ungido de Deus, ou alguma linguagem assim mais protecionista, quando na verdade Edwards entende que aquilo que é de Deus tem que ser investigado. Deus não se importa. Deus lamenta o ceticismo, não a investigação. Deus despreza o ceticismo, a incredulidade, não a investigação. Provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Tá? Então, essa é uma linguagem bíblica. Quando estava acontecendo no começo de Atos, uma mudança extraordinária, Gamaliel dá aquela dica, vamos deixar para ver o que vai acontecer. Esse é um princípio que tem sido usado ao longo da história para dizer, olha, investigue para ver se é do Senhor, não tem problema nenhum, veja se existem evidências bíblicas de piedade. Uma segunda coisa, e eu não consegui trabalhar isso bem, mas eu volto nisso amanhã. Avivamentos não solucionam os problemas da igreja. Tiveram algumas dificuldades, algumas misturas de coisas boas com ruins. Isso só evidencia para a gente que avivamento não é perfeito. Para os que gostam de estudar a Escritura, em especial os seminaristas, atenção aqui. Tem pessoas que quando estudam os livros históricos, Reis, Crônicas, e o registro de Josias, dizem que os autores estão sendo exagerados sobre os efeitos do que acontece com Josias, porque se você lê os profetas contemporâneos, você vai ver muito pecado, em especial Jeremias. Então tem escritores que dizem que o avivamento de Josias foi superficial.
falta de sabedoria. Por quê? O avivamento de Edwards ajuda a gente a entender como pode ter uma coisa genuína, impactante, extraordinária e ainda assim não ser isenta de pecados misturados, tá? Isso é um bom exemplo bíblico. Deus fez coisas extraordinárias durante o reinado do rei Josias, e isso não significa que o povo estava limpo dos seus pecados, que a sociedade estava toda corrigida dos seus males. Não é verdade. Essas coisas sempre se misturaram, porque Satanás não perde a oportunidade de semear joio junto de trigo. Edwards fala nesses termos, tá? Mas o avivamento teve muitos frutos positivos, né? Convicção de pecado, preocupação com a glória de Deus, apego às escrituras, mudança na ética, nos relacionamentos, transformação na comunidade, muitos frutos positivos, e a gente tem que olhar para isso também. A obra é soberana, não deve ser fabricada. Isso aqui tem a ver com, e eu termino com isso, tem a ver com a diferença entre Jonathan Edwards e um homem que veio um século depois dele, chamado Charles Finney. Finney foi um homem que experimentou avivamento, mas com uma teologia completamente diferente. Ele achava que você podia usar uma fórmula e Deus abençoava. Edwards era muito diferente. Edwards dizia, oro por essas coisas e elas não voltam a acontecer. É obra soberana de Deus. Então, isso nos ensina uma coisa à medida que a gente encerra essa palavra, que é assim, não vejo que seja errado nós termos essa expectativa de Deus fazer coisas grandiosas na nossa igreja, na nossa região, na nossa cidade, mas elas não são o padrão. E não deve ser incomum a gente ver na história da nossa igreja momentos de maior crescimento e menor crescimento, momentos de uma efusividade maior de vida cristã e momentos mais mirrados. Não é incomum isso na história da igreja, tá? Então é bom que a gente aprenda isso e que a gente seja consolado não com o fracasso dos outros. Atenção, eu já apliquei isso lá na igreja. Eu falei assim, às vezes a gente é consolado pela coisa errada. Você fala assim, tem hora que eu tenho vontade de esmagar os meus meninos, que eles me deixam com raiva. Você sente assim também? Aí você fala, eu também, ufa, então não sou só eu. É horrível essa aplicação, porque eu me conforto com o seu pecado, entendeu? Eu me conforto só para dizer assim, você erra assim também? Eu também erro. Então tá bom, ufa, pelo menos não sou só eu. É horrível essa aplicação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que a gente entenda que a obra soberana de Deus não deixa a sua igreja fraquejar, mas às vezes ela experimenta momentos de maior crescimento e interesse por coisas espirituais e às vezes menos. E a gente deve louvar a Deus por esses momentos e não pensar que nos momentos mais fracos a igreja morreu ou está morrendo. Às vezes parece isso mesmo, mas o Espírito de Deus não deixa com que a igreja de Cristo morra. Às vezes uma comunidade experimenta de fato enfraquecimento tal que a igreja deixa de existir enquanto instituição, mas o povo de Deus está sempre sendo preservado em algum lugar, sempre sendo mantido em algum lugar. Então, eu queria que a gente terminasse essa noite com essa ideia de que Deus faz soberanamente isso na vida das suas igrejas. E o não fazer não deve dar a impressão de que a gente não está usando. O que está errado? Pastor, quando está frustrado com o ministério, ele procura uma conferência ou alguém bem sucedido para perguntar assim, então o que vocês têm feito lá na igreja? Que está dando certo? Que ele quer achar a fórmula. Essas coisas não acontecem assim, tá? E Edwards é um exemplo disso. Eu narrei as coisas bonitas dele, mas amanhã você vai ver os períodos em que isso não mais acontece e como é que ele tem que escrever e pensar sobre isso, tá bom? Então nós vamos orar e assim encerrar essa segunda palavra. Aí eu retorno a palavra para o Adriano Evanders. Senhor, vimos um pouco sobre a história de Edwards e o seu envolvimento com os avivamentos, e às vezes nos bate a vontade de experimentar as mesmas coisas que ele experimentou, de termos momentos de grande efusividade, muitas conversões, vidas radicalmente transformadas pelo teu Espírito, piedade sendo incentivada e proliferada. Senhor, nós amamos ver essas coisas e às vezes ansiamos por essas coisas a tal ponto que nos frustramos com o estado atual das coisas. Então
Então ensina-nos a termos expectativa correta de que o Senhor é com a tua igreja sempre. E o Senhor não deixa a tua igreja esmorecer. Comunidades podem morrer, mas o teu povo não morre. O teu povo não é extinguido. Por isso, ensina-nos a entender o teu cuidado para conosco. E os momentos em que o Senhor nos dá de forma dobrada da tua graça. Recebemos porção dobrada, vemos crescimento, vemos mudança, vemos maturidade, como não víamos antes. E obrigado por esses momentos, Senhor. Obrigado por nos encorajar com eles e por fazer os nossos olhos voltar para aquele grande dia em que Cristo virá e consumará a sua obra para conosco. Faz-nos ansiar por esse dia. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.